Boa tarde a todos. Agora iremos falar sobre o estoque de vacinas por laboratório responsável. O grupo é composto por Bianca Balbino, Bianca Lemes, Camille Takekoshi, Diego Milani, Eric Guarnieri, Lívia Souza, Rayane Cristine e eu, Camila Zeferino. Nessa apresentação, iremos falar sobre o estoque de vacina por laboratório responsável da vacina AstraZeneca, vacina Coronavac e da vacina Pfizer. A AZD122, ou AstraZeneca, como chamam no Brasil, é uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela equipe do Instituto Jenner da Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com o conglomerado farmacêutico anglo-sueco AstraZeneca. A vacina é aplicada por injeção extramuscular e utiliza um adenovírus de chimpanzé modificado nomeado SHA-OX1 como vetor viral não replicante. A vacina foi aprovada para o uso emergencial no Reino Unido no dia 30 de dezembro de 2020 e no Brasil, popularmente chamada como vacina de Oxford, os testes foram realizados em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e Biomanguinhos, enquanto que na Índia, por exemplo, ela foi produzida em parceria com o Instituto Serum, que é o maior fabricante de vacinas do mundo. Seus testes iniciaram em 2020 e os mesmos tiveram grandes resultados. No dia 23 de novembro de 2020, a empresa anunciou que após os testes da fase 2 e 3, nenhuma hospitalização ou casos graves da doença foram relatados em participantes que receberam a vacina. A empresa também anunciou que os testes incluíam 23 mil pessoas no Reino Unido e no Brasil, e que um total de 60 mil pessoas seriam testadas, incluindo voluntários dos Estados Unidos, do Japão, da Rússia, África do Sul e entre outros países da América Latina. No dia 17 de dezembro, dados complementares foram divulgados pela Universidade de Oxford de que a vacina produzia uma ampla resposta imunológica. Já no dia 27 de dezembro de 2020, a AstraZeneca anunciou que tinha descoberto a fórmula vencedora da vacina contra o novo coronavírus, sem dar mais detalhes sobre o assunto. A empresa também comunicou que ela tinha evitado 100% dos casos de Covid-19 graves. No dia 30 de dezembro de 2020, a primeira aprovação para o uso aconteceu no Reino Unido. No dia 8 de setembro de 2020, a AstraZeneca anunciou uma pausa temporária nos testes da vacina do coronavírus, após uma voluntária apresentar uma reação grave, a síndrome conhecida como mielite transversa. Para quem não sabe, ela afeta a medula espinhal. A voluntária se recuperou bem e não havia indícios específicos de que a síndrome estivesse ligada à aplicação da vacina. E os testes foram retomados dias depois. No começo de novembro de 2020, quando já se esperava os resultados da fase 3 dos testes, a empresa acabou admitindo que havia ocorrido um erro na aplicação de uma das doses da vacina. Segundo o comunicado, ao invés de uma dose inteira, meia dose havia sido usada na primeira aplicação. No entanto, segundo a empresa também, nesse grupo de pessoas, a vacina tinha tido uma eficácia de cerca de 90%, enquanto no grupo que havia recebido as 2 doses inteiras planejadas, a eficácia tinha sido apenas de 62%. Devido ao erro, a empresa pediu um prazo maior para conduzir mais os testes, antes de pedir a liberação ou o registro dos órgãos competentes no Reino Unido e outros países como no Brasil. Como eu disse anteriormente, os resultados saíram no dia 23 de novembro. Depois da aprovação de liberação para o uso emergencial da vacina no Reino Unido, em 8 de janeiro de 2021, a Fiocruz pediu seu uso emergencial no Brasil junto à Anvisa. Já no dia 14 de janeiro, o Ministério da Saúde do Brasil enviou um avião a Mumbai para adquirir 2 milhões de doses da vacina no Instituto Serum da Índia, prevendo o início da vacinação ainda em janeiro. E no dia 17 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou por unanimidade o uso emergencial das vacinas da Oxford e Coronavac no Brasil. Já a União Europeia concedeu autorização do uso da vacina no dia 29 de janeiro de 2021. E, no mesmo dia, a AstraZeneca e a Fiocruz haviam pedido o registro definitivo da vacina de Oxford. Segundo a Anvisa, em seu comunicado oficial, o registro concedido pela Anvisa será o sinal verde para que a vacina seja comercializada, distribuída e utilizada pela população, nos termos da indicação estabelecida na bula.
Bom, gente, falando agora de uma forma mais cronológica, iniciando por abril, um novo carregamento de IFA, ingrediente farmacêutico ativo, para a produção de vacinas deveria chegar na China no dia 24, com quantidade suficiente para garantir a entrega de imunizantes até o dia 2 de junho, segundo a Fiocruz. Essa remessa seria a sétima das 14 previstas e teria o suficiente para produzir cerca de 9 milhões de doses. A Fiocruz também divulgou as datas previstas para o embarque das próximas 6 remessas, de IFA, que seriam no dia 29 de abril, no dia 12, 18, 19 e 26 de maio e no dia 2 de junho. Já em maio, a Fiocruz admitiu que o estoque de IFA estava baixo e que só seria suficiente para produzir a AstraZeneca até a metade do mês, levando à paralisação da produção da vacina. Essa paralisação não altera as datas de entrega, mas pode diminuir a quantidade de doses, resultando em 2,5 milhões de doses a menos em junho para o Ministério da Saúde. Bom, falar um pouco agora sobre os estoques da vacina no Brasil, de maio e junho. Em maio, tanto o Instituto Butantan como a Fiocruz, responsáveis pela Coronavac e a vacina de Oxford AstraZeneca contra a Covid-19 no Brasil, estão preocupados com os baixos estoques de matéria-prima para produzir os imunizantes. O estoque da vacina de Oxford AstraZeneca, de acordo com a Fiocruz, vai até o início de junho. A instituição, que invasa 1 milhão de doses por dia, aguarda 6 remessas de ingredientes farmacêuticos ativos, IFA, nos próximos 50 dias para entregar. Então, mais 54 milhões de doses, completando o contrato com o Ministério da Saúde de 100 milhões de doses. Em junho, o anúncio de doação imediata de vacinas dos Estados Unidos representa uma ajuda importante, ainda que pequena, para a imunização contra a Covid-19 no Brasil. O médico Alexandre Naime, chefe da infectologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, afirma: para quem não tem absolutamente nenhum estoque estratégico de vacina, qualquer quantidade já ajuda. Neste momento, cada ajuda, ainda que pequena, não pode ser criticada, cada pessoa imunizada conta. Segundo o comunicado divulgado pelos Estados Unidos, promoverão a distribuição de cerca de 25 milhões de vacinas contra a Covid-19 a dezenas de países. Trata-se do primeiro lote de cerca de 80 milhões de imunizantes que os Estados Unidos se comprometeram a entregar a diversas regiões do mundo até o fim de junho, de AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson Johnson. Desse primeiro lote, cerca de 19 milhões de doses serão gerenciadas pela Aliança COVAX Facile, da Organização Mundial da Saúde, OMS, criada com o preceito de difusão justa e igualitária das vacinas contra a Covid-19. Entre as regiões para as quais serão enviadas doses via COVAX estão a América Central e a América do Sul, que juntas receberão 6 milhões de vacinas. Essa fatia precisará ser distribuída para 15 países, incluindo o Brasil, que juntos têm uma população que ultrapassa 400 milhões de pessoas. A quantidade de imunizante que será distribuída a cada país ainda não foi detalhada. Para especialistas ouvidos pela reportagem, a doação dos Estados Unidos é considerada muito importante, em razão da demora do governo federal para fechar acordos para a imunização no país. Até o momento, cerca de 22% da população brasileira já recebeu a primeira dose de algum imunizante contra a Covid-19. O governo federal afirma que distribuiu pouco mais de 100 milhões de vacinas no país e diz que já firmou contratos suficientes para imunizar toda a população brasileira até o fim do ano. Mas sucessivos atrasos nas entregas de insumos e imunizantes produzidos em outros países têm comprometido o ritmo da vacinação no país, em meio à corrida mundial pela vacina. Atraso na produção tem sido recorrente em todas as regiões do mundo. Falando agora sobre as últimas notícias divulgadas nesse mês de junho, de forma bem resumida, temos que a Fiocruz recebeu bancos de células e de vírus para produzir IFA nacional no dia 2 de junho. O material é proveniente dos Estados Unidos e desembarcou no Rio de Janeiro, seguindo para o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, conhecido também como Biomanguinhos da Fiocruz. Esse local é onde o imunizante será produzido. Com a chegada desses bancos de células e de vírus, será possível iniciar a produção de uma vacina 100% nacional. Em contrapartida, a Fiocruz reduziu a estimativa de entrega de vacinas no segundo semestre desse ano em 10 milhões, caindo de 110 para 100 milhões. Essas doses serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações, também conhecido como PNI. Em tempos de corrida contra uma pandemia global, um dos assuntos mais comentados do momento é sobre as especificidades e características de cada um dos imunizantes, e principalmente
um dos desafios para disponibilizar tais medicamentos ao mundo inteiro, a logística de vacinas. Afinal, cada vez mais imunizantes são aprovados pelos órgãos de saúde do mundo, e laboratórios já se comprometeram a aumentar a sua capacidade de produção. Porém, a questão é: como distribuir bilhões de doses ao redor do mundo, obedecendo às exigências e os cuidados tão específicos durante essa operação? A Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, deverá comprovar efeito positivo semelhante dentro de uma semana. Parece não haver dúvidas, o mundo terá uma vacina. Cabe agora um desafio monumental, a engrenagem da logística para que as doses cheguem aos cidadãos. No Brasil, trata-se de armazenar e distribuir pelo menos 188 milhões de unidades ao longo do primeiro semestre de 2021, segundo os contratos já assinados com o Ministério da Saúde. O armazenamento. Como o Brasil não possui ultracongeladores para armazenar os imunizantes que precisam ser submetidos a temperaturas baixíssimas, a Coronavac caiu como uma luva. A tecnologia de vírus inativado utilizada no desenvolvimento dela permite que ela seja mantida em temperaturas normais de geladeira, de 2 a 8 graus Celsius. Essa condição se encaixou com a estrutura do Brasil em termos de logística e distribuição e armazenamento nas salas de imunização pelo país. A Anvisa, durante o processo de autorização para uso emergencial, disse que fará um acompanhamento a longo prazo para determinar o tempo de validade das doses prontas em refrigeração. Estima-se que elas validam-se em 12 meses. Para driblar qualquer dificuldade de distribuição da vacina no Brasil, a Pfizer apresentou ao governo federal um plano logístico detalhado, bem como ferramentas para apoiar o transporte, o armazenamento e o monitoramento contínuo da temperatura da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech. Em nota, a farmacêutica afirma que no plano logístico apresentado ao governo é indicada a possibilidade de realizar o transporte da vacina em uma embalagem inovadora em caixas, nas quais o armazenamento da vacina a -75 graus Celsius em gelo seco. O motivo pelo qual o imunizante precisa de temperaturas tão baixas é a sensibilidade da molécula RNA, que só se mantém estável e efetiva nas condições de congelamento. No início do ano, no entanto, a farmacêutica apresentou um trabalho ao FDA, Agência de Alimentos e Medicamentos, órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, afirmando que a vacina poderia ser armazenada em freezers e refrigeradores farmacêuticos em temperaturas de -25 graus Celsius a -15 graus Celsius por até 2 semanas. No fim de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou novas condições de conservação e armazenamento para a vacina da Pfizer, que agora pode ser mantida em temperaturas controladas entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius por até 31 dias. Antes da liberação, tais condições não permitiam que a vacina fosse enviada para municípios distantes mais que 2 horas e 30 da capital do estado. Em comunicados, representantes da Pfizer afirmaram que estão criando soluções para viabilizar o transporte e armazenamento de sua vacina, já que por não existir outra imunização que necessite temperatura tão baixa, também não há países completamente preparados. No Brasil, os ultracongeladores, como são chamados os aparelhos capazes de estocar a vacina como essa, só estão encontrados em laboratórios de empresas farmacêuticas ou em universidades. Uma das tecnologias já testadas pela Pfizer é a criação de compartimentos mini congeladores portáteis à base de gelo seco. A Pfizer informou ainda que compartilhou com o Ministério da Saúde algumas propostas de possíveis esquemas de distribuição e vacinação, que são viáveis e de efetiva implementação, considerando inclusive as características geográficas e climáticas do país. Detalhes do esquema ainda não foram divulgados, como investimento e prazo. Boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sala de armazenagem e controle que foi projetada pelo Ministério da Saúde.
Bom, ele foi feito através do programa Rede de Frio e Imunobiológicos. Ele foi realizado no âmbito do Programa Nacional de Imunizações, onde diversas publicações foram produzidas para a orientação da rede, sendo o foco toda a complexidade da rede de frio, que se atualiza e se expande continuamente. O objetivo é estabelecer referencial teórico e operacional, capaz de fomentar o mínimo de unidade de procedimentos, fundamental para garantir um dos aspectos mais importantes na qualidade e segurança dos imunobiológicos, disponibilizados pelo PNI, desde o laboratório produtor até o momento em que o produto é ofertado à população brasileira, na sala de imunização e nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, o CRI, ou ainda em operações de campo. Bom, a sala de armazenagem e controle é um ambiente com temperatura controlada, composto por câmeras refrigeradas e/ou câmeras frias, tanto positiva quanto negativa, com ou sem anticâmera, a depender, é claro, da temperatura da operação e do projeto, e o freezer científico, quando adequado. Bom, as câmeras frias, negativas e positivas é o espaço destinado ao armazenamento dos imunobiológicos em temperaturas controladas e em grandes volumes. Podem ser reguladas para manter diversas temperaturas, tanto positivas quanto negativas. Em geral, as câmeras frias podem ser divididas em módulos, a fim de entender as demandas pontuais. Nesse caso, devem-se prever sistemas de condicionamento de ar e de energia independentes para os diferentes ambientes da câmera. Os módulos podem operar simultaneamente e de forma independente, desde que um dos módulos, não estando em uso, não permaneça com a energia e os equipamentos correspondentes em seu funcionamento. Possui anticâmera para as câmeras negativas e opcionalmente para câmeras positivas. Neste último caso, pode-se optar pelo controle rigoroso de temperatura do ambiente, onde está instalada a câmera, com o objetivo de impedir que o ar mais quente do ambiente externo entre nas câmeras, melhorando a performance do equipamento e evitando choque térmico crítico tanto para os imunobiológicos quanto para o operador. Quando a opção for o uso da anticâmera, utilizar sistema de intertravamento ou similar, instalar em ambientes climatizados com iluminação e respeitar o afastamento mínimo de 1,5 m das paredes em suas laterais e de 3 metros na parte frontal, onde se encontra ou não a anticâmera, como vocês podem observar na figura que está no slide. O espaço entre a parede superior da câmera fria até o teto da construção deve ser no mínimo de 1,5 m. Deve ser dotada de 2 conjuntos de equipamentos frigoríficos independentes, compreendendo unidades condensadoras, unidades evaporadoras, forçador, acessórios, circuito frigorífico, alimentação elétrica, sistema de segurança visual e sonoro, controles e comandos. Já a anticâmera deve ser dotada de unidade única condensadora. Cada um dos conjuntos das câmeras e da anticâmera deve ter, individualmente, capacidade para assumir 100% da carga térmica total em uma eventual falha de um dos equipamentos. Os quadros elétricos de comando devem ser instalados próximos às unidades condensadoras da câmera. A sala onde está inserida a câmera deve conter as seguintes especificações: piso em material de alta resistência, paredes e tetos devem ser lisos e material lavável, de fácil higienização. Rodapé contra impacto direto nas paredes das áreas de circulação da câmera, e a câmera deve ser organizada com estantes para disposição dos imunobiológicos. Estas deverão ser totalmente de aço inoxidável e ver o item especificado na estante. Esse projeto do Ministério da Saúde, ele foi feito de uma forma geral, para que ele pudesse ser adaptado em função da vacina que o Brasil escolhesse comprar. Então foi isso, muito obrigada pela atenção!